dois, três. Bom, nosso entrevistado é Felipe Nunes, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Quest, que tem sido a empresa que melhor tem mapeado aí as ondas da internet. Ô Felipe, dá para se falar que está havendo um confinamento, digamos, do bolsonarismo em territórios mais restritos aí do universo da internet? Eu acho que sim, Nassif. Nós chegamos no momento, agora, né, com essa crise do coronavírus, do Covid-19, no momento de maior crise, né, do governo Bolsonaro, e nas redes fica muito evidente aquele eleitorado, eu divido o eleitorado bolsonarista entre os pragmáticos e os ideológicos. Né? Você tem um eleitorado ideológico que na questão dos valores, dos costumes, que concorda, que acredita, né, que compartilha, que se engaja mesmo com os temas que trazem o Bolsonaro a essa eleição presidencial em 2018. Você tem os pragmáticos, que votaram nele por não gostarem naquele momento da outra opção que estava presente. Né? O que me parece que aconteceu no começo desse ano, Nassif, ao longo aí desse processo do governo, é que o eleitorado pragmático bolsonarista, ele se distanciou, ele saiu, né, de perto do núcleo duro, do núcleo ideológico, e hoje está solto. Né? Não é à toa que personalidades como o Mandetta, como o próprio Dória, como o Flávio Dino, têm conseguido alcançar novos espaços nas redes sociais, porque há um eleitorado perdido procurando aí uma nova liderança. Quer dizer que essa questão da ideologia, esse homem-massa das redes sociais, na verdade, ele vai para aqueles pontos que ele acha que passa segurança nesses momentos de guerra, é isso? Não tem um componente ideológico forte? Eu acho que sim. O eleitorado ideológico, o eleitorado que votou no Bolsonaro, que dá ainda sustentação a ele, esse é um número expressivo da sociedade brasileira, alguma coisa em torno de 25%, pelas pesquisas de opinião que nós temos aqui na Quest. Esse eleitorado é um eleitorado que está com o governo fundamentalmente porque acredita nesse projeto político, porque aposta nesse projeto político como um projeto dele, né, como um projeto que tem identidade, né, que tem relação com esse eleitorado. O outro, esse menos ideológico, mais pragmático, ele está à procura de uma nova liderança justamente porque num momento de crise, num momento em que o presidente, para eles, aparece como uma figura irresponsável, isso é importante dizer, Nassif, a palavra mais associada ao presidente Bolsonaro nesse eleitor pragmático é a palavra irresponsável. A associação é gigantesca nos monitoramentos que a gente faz. Então, por causa dessa irresponsabilidade, o que a gente está vendo é que novas personalidades políticas estão ganhando espaço, estão adquirindo viabilidade de interesse e de alcance, né? Porque essas pessoas estão se deparando pela primeira vez com um tema que não embora esteja sendo politizado, é mais difícil de ser politizado. Afinal de contas, a vida das pessoas está em jogo, né? Existe um risco aí eminente que em tempos de guerra faça com que as pessoas procurem algo mais seguro. Tá. Quando se fala em 25%, hoje o universo das redes sociais reflete o universo geral do país ou ainda há uma parte muito grande aí dos grotões não captados? Olha, essa é uma pergunta, Nassif, que precisa ser respondida de maneira estatística, né? Segundo os dados de pesquisa de opinião e os dados oficiais do governo, você ainda tem um volume muito grande de pessoas fora das redes sociais, principalmente nos lugares mais distantes, né, da sociedade. Mas é importante chamar a atenção, Nassif, por um detalhe. Muita gente tem me perguntado, mas Felipe, qual é para você a principal consequência dessa crise do coronavírus? Eu acho que a principal consequência é que as pessoas foram forçadas a se digitalizar. Então, o que eu estou aguardando observar, e a gente teremos pesquisas aí em breve justamente para analisar esse tema, é quanto da população que estava fora das redes sociais, que estava fora da internet, e que foi, de alguma maneira, obrigado, né, para ter contato, para se relacionar com pessoas, tiveram que entrar no WhatsApp, tiveram que entrar no Facebook, no Instagram, e passaram, portanto, a ter mais facilidade de usar essas redes. Então, embora a internet ainda não seja uma amostra representativa, né, do eleitorado, dos consumidores brasileiros,
eu acredito que isso está cada vez mais se aproximando desse contexto. E o IPD, que a gente calcula na Quest, o índice de popularidade digital na CIF, para mim uma grande expressão disso, né? A gente conseguiu demonstrar na eleição de 2018 uma correlação de 94% entre o nível de engajamento e mobilização que a gente calcula no IPD e o percentual de votos que os candidatos a deputado federal tiveram na eleição passada. Quer dizer, cientificamente falando, a gente encontrou uma associação muito relevante e que, para mim, é um ótimo indicador de que cada vez mais as redes representarão esse universo. Duas dúvidas que eu tenho. Como que vocês captam também as conversas, o fluxo de informações em WhatsApp? Não, isso a gente não faz no caso do IPD. O que a gente tem na CIF é um monitoramento de grupos de WhatsApp. A gente hoje está monitorando aproximadamente 2.000 grupos de diversas matizes ideológicas, e aí, obviamente, a gente capta esse resultado que sai dos grupos, e nós estamos começando a fazer um trabalho de inteligência artificial para classificação de sentimento do que acontece ali dentro. Isso é um produto que a gente tem investido, porque eu acredito que o fluxo de informação ali será muito grande. Mas o IPD hoje não. O IPD hoje ele trabalha com 6 fontes de informação: o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Wikipedia. A gente consegue hoje monitorar o número de acessos às páginas de cada personalidade política no Wikipedia. A gente também está usando o Google Trends, que é para ver o volume de buscas que essas pessoas têm de maneira espontânea, né, no Google, e a gente incorporou também recentemente o YouTube, onde a gente consegue encontrar o número de buscas de um determinado nome no YouTube e o número de visualizações nos canais oficiais das personalidades. Então, a gente hoje tem uma ferramenta muito exaustiva, né, que consegue coletar dados, eu acho que de quase todos os canais de comunicação mais importantes. O WhatsApp é uma trincheira que a gente está enfrentando agora. Uma dúvida que eu tenho, na minha timeline aqui do Facebook, começaram a aparecer pregações bolsonaristas, e quando eu vou no perfil, são perfis, obviamente, sem nenhuma informação. Quer dizer, os robôs têm uma atuação firme também no Facebook. Claro, eu gosto de classificar as redes sociais, né, com 2 conceitos. Um é o conceito de orgânico, é aquilo que nós, pessoas normais, né, compartilhamos, falamos, gostamos de mostrar a nossa vida boa, né, ninguém mostra nada ruim no Facebook, nas redes, todo mundo mostra o que é bom. Isso é o orgânico das redes, e tem a parte que é robotizada. Não tem como mais analisar a rede social sem levar esse item em consideração, Nassi. Como eu tenho explicado por aí, esses robôs, eles têm, parte deles são feitos por meio de máquinas mesmo, máquinas capazes de reproduzir em grande medida o comportamento humano, e outros são exércitos montados artificialmente por campanhas, empresas, né, grupos de interesse que querem direcionar uma determinada pressão, né? Nassi, você conhece bem esse termo, os grupos de pressão sempre existiram, né? Seja no Congresso, seja nas instituições. Hoje essas pressões acontecem não só mais por meio do lobby, o chamado lobby, mas também por meio de pressões construídas artificialmente nas redes sociais. E os robôs são hoje a principal ferramenta para isso. Os robôs são construídos de maneira muito simples. Qualquer aluno de computação ou qualquer aluno com conhecimento básico de informática consegue produzir um robô mais ou menos sofisticado, capaz de reproduzir a mesma mensagem em vários sistemas. Então isso é relevante. Para que você tenha uma ideia, hoje na rede bolsonarista, aquela que a gente acompanha de maneira mais firme, principalmente no meio do Twitter, a gente já consegue identificar de uma maneira mais conservadora, usando um método estatístico mais conservador, 25% de uma atuação completamente robotizada. Que coisa! Bom, dá para definir que é um padrão internacional? Dá para definir o que se levanta aqui? Porque a gente vê uma correspondência milimétrica entre as atitudes e os twitters do Trump e do Bolsonaro. Até nem daria tempo de... Dá para perceber o mesmo padrão internacional aí? Nassif, eu sou muito perguntado em relação a isso, e é claro que a gente eu vou estar especulando aqui, eu não tenho evidência científica para isso, né? Mas tomando então os devidos cuidados, eu acredito, estou até concluindo um livro agora
sobre as eleições de 2018, em que eu discuto esse tema das redes, né, da digitalização do país, da eleição, e me parece que o padrão é um padrão internacional muito focado na lógica desse estrategista político, o Steve Bannon, que é um estrategista internacionalmente conhecido e que tem replicado a mesma metodologia, a mesma técnica de trabalho em vários países do mundo, e acho que ele tem uma grande influência sobre aquele núcleo que hoje coordena a comunicação, principalmente digital, do governo Bolsonaro. Eu conversava com um jornalista outro dia e dizia, quer dizer, o padrão no Brasil começa a ficar muito claro, Nassif. O presidente primeiro radicaliza, né, ele primeiro morde, entende como se dá a reação, principalmente por meio, né, desses mecanismos de redes sociais, e depois modera o discurso a depender do sentimento que ele capta aí desses grupos. Neste momento do coronavírus, para mim é muito claro que o presidente foi modulando o seu discurso a partir das reações que ele foi adquirindo nas redes. Ele conseguiu, por um lado, perder a parte pragmática do seu eleitorado, como eu disse, mas em compensação, ele transformou o núcleo ideológico num núcleo mais coeso, né, num núcleo que voltou a defender o governo nas redes. E embora o Mandetta e outros personagens apareçam hoje no nosso monitoramento de maneira também importante, o Bolsonaro continua sendo um líder em engajamento e em mobilização, sem dúvida nenhuma, o maior do país. Felipe, eu sei que não faz parte, digamos, desse seu trabalho junto às redes, mas daí eu consulto o cientista político. Você tem esse grupo que é chamado Ralé, sociologicamente falando aí, que é o que sustenta Bolsonaro, e você tem o dia a dia institucional, que é um grupo, não diria racional, porque é muito elogio, mas um grupo semi-racional, pelo menos. No jogo político do dia a dia aí, a Ralé, qual é o poder de influência da Ralé sobre os fatos políticos, sobre o jogo de poder em Brasília? Nassif, de novo, eu não tenho evidências sobre esse assunto, mas tenho algumas hipóteses que eu gostaria de dividir com você, né? Quer dizer, eu acho que o governo Bolsonaro, ele se baseia, eu vou dizer, 80% do que você está chamando de ralé, né? Da necessidade de alimentar um público que eu gosto de chamar de fã-clube, né? Você sabe que fã vem de fanático, então ser fanático por alguém é o que faz as multidões seguirem as lives de Jorge Mateus, de Marília Mendonça, que a gente tem visto aí, né, recentemente, são os fãs, né? E a mesma coisa veio para a política. A gente vive uma era pop na política, em que a produção de conteúdo não é mais uma produção de conteúdo apenas institucional, as pessoas estão interessadas, para além do conteúdo institucional, também do conteúdo do dia a dia da política, do bastidor, né, do confronto, da disputa, da tirada. E essa ralé, ou esse fã-clube, tem um papel, na minha avaliação, fundamental, porque a aposta que o Bolsonaro fez, na minha avaliação, e acho que tem méritos nessa aposta política, no caso dele, é de que ele consegue levar esse grupo coeso ao longo dos 4 anos do seu governo, e com isso ele consegue chegar forte ainda para uma reeleição. Está muito claro para mim que o presidente fez uma aposta sobre a reeleição muito clara, né? Não é à toa que ele está morrendo de medo por conta dos números econômicos não serem aqueles que ele gostaria, e a crise vem como uma forma até de justificar isso, que para ele é bom, né? Mas ele acredita que esse grupo, esse fã-clube, o levará a 2022 a pelo menos chegar ao segundo turno, já que trata-se de um grupo com alta capacidade de engajamento e alta capacidade de mobilização. Então, eu acho que 80% do que é feito hoje no governo, e da maneira como a agenda é tocada, é em grande medida influenciada pela reação dessas pessoas nas redes sociais. Felipe, eu tenho mais uma dúvida também, não sei se, digamos, a sua pesquisa tinha esse grau de meticulosidade. Eu estava relendo Ortega y Gasset, ele falando do semi-especialista, o cara que é especializado em física, especializado em ciências exatas, e começa a dar palpites sobre temas de ciências humanas, sobre os direitos, sobre o jurídico, cometendo dentro do mesmo padrão do barbeiro da esquina, segundo diz ele. E nós temos visto aí uma enxurrada de pretensos especialistas em outras questões opinando sobre política, sobre direito e tudo. Dá para captar esses influenciadores, não influenciadores no âmbito dos youtubers, tudo, mas esses carteiraços de pessoas opinando sobre temas que não são de sua especialidade? Ô, Nassif, eu costumo dizer que no passado recente, né, ali pelos idos de 1994, já estão ficando um pouco distantes,
todo mundo no Brasil queria ser técnico da seleção brasileira. A grande discussão era quem é que ia escalar o Romário, quem é que ia escalar o Bebeto, etc. E a seleção brasileira começou a ficar pior, né? Jogar um futebol medíocre. E as pessoas resolveram, depois de 2013, e é engraçado como a Copa tem um componente nisso, é interessante, o futebol, né, sempre na cultura brasileira sendo relevante, as pessoas passaram a olhar para a política e, de fato, cresceu em grande medida. A gente tem monitoramento de pesquisa de opinião desde lá de trás, mostrando que o interesse por política, o interesse por comentar política, o interesse por debater política, por participar de grupos de discussão sobre política, aumentou considerável no Brasil, né? E criaram-se esses especialistas. Eu costumo brincar com os meus amigos que ser cientista político hoje em dia não é mérito nenhum, tá? Todo mundo comenta política normalmente, a gente se transformou em mais um. Eu acho que tem um lado positivo nisso, né, que é aumentar a capacidade das pessoas refletirem, aumentar a capacidade das pessoas engajarem com conteúdos que são muito relevantes para a nossa sociedade, mas isso quando vem associado a fake news, isso quando vem associado a polemizar, isso quando vem associado a criticar, né, o conhecimento científico, os estudos que são feitos, o cuidado mais metodológico que é preciso ter, eu acho que isso traz um componente negativo. Então tem sempre dois lados nessa balança. A gente, quando foi fazer o IPD na CIF, a minha motivação era muito essa, quer dizer, será que a gente é capaz de descobrir nas redes aquelas pessoas que têm maior grau de influência sobre, né, o que está sendo discutido? E é interessante, no substrato do que a gente faz, a gente encontra alguns nós que são relevantes nessa grande rede e que conseguem compartilhar mais conteúdo do que outros, porque tem, né, alta influência, alta capacidade de impacto né, nesse emaranhado de pessoas que estão hoje nas redes. Então, isso é um dos desafios que nos está colocado. É importante para mim monitorar essas pessoas, não porque, né, elas sejam simplesmente relevantes na formação da opinião pública, mas porque na CIF a gente conhece, eu tive um professor nos Estados Unidos, John Zaller, que comenta isso de maneira muito, muito clara, né, quer dizer, as pessoas que de fato são passíveis de mudar de opinião não são nem aquelas que são altamente sofisticadas, nem aquelas que têm sofisticação política nenhuma, mas são as que estão no meio. E aí o que a gente está vendo hoje é que quem está no topo da pirâmide da influência, da sofisticação, sempre foi importante, né, em tentar influenciar a opinião de quem está no meio. Mas agora, com as redes sociais, também quem está nos níveis mais baixos de sofisticação política passaram a querer ter esse papel preponderante. Então, a turma do meio fica ali espremida entre quem tem muita sofisticação e pouca, mas que resolveu dar voz às suas ideias de maneira ilimitada, né, por meio dos canais de redes sociais. Felipe, obrigado aí. E corta o cabelo aí, meu. Vou tentar cortar o meu também aqui. Não tá fácil. Esse negócio de isolamento a gente não encontra nem barbeiro mais. E minha esposa tentou cortar outro dia o meu, eu achei melhor não, que esse cabelo aqui é meu xodó. Tá obrigado bom. Mais uma vez, Nassi. Foi um prazer falar contigo. Quando você cortar o cabelo, você me chama de novo. Tá bom, então. Um abraço aí. Um abraço.